Vamos ler a palavra de Deus? Essa mensagem aqui é para quem quer crescer. Quem quer crescer. Aleluia. Vamos dizer a palavra. Romanos, capítulo 10. Se tiver alguém nos acompanhando aí via internet, eu quero que os irmãos abram uma Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Amém? Amém. Digam comigo amém. Amém. Pode sentar orando no Espírito. Com a Bíblia aberta em Romanos 10, sem fechar aí, Marcos 16, por favor. Segura a Bíblia em Romanos 10, que nós vamos voltar aí. Vamos voltar lá para Marcos 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16. É pena que tem muitos servos de Deus que não importa com o estudo bíblico. Só que o que faz a gente crescer na presença de Deus é conhecer a palavra. Olha o que diz. Romanos 16, ou Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Agora voltando lá para Romanos 11, para nós voltar a discorrer sobre esse texto áureo que nós lemos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 13, será salvo. Deus, através de Paulo, está nos dizendo que a oportunidade de salvação é clara a todos os povos. E ele está dizendo que aquele que invocar, ele não está dizendo do preto, do branco, do rico, do pobre. Ele não está falando do goiano, do paulistano, do mineiro, do pernambucano. Ele está dizendo todo aquele que invocar o nome do Senhor. A salvação, ela é para todos. A salvação é para todos aqueles que invocar o nome do Senhor. Agora o versículo 14 fala, joga a responsabilidade para nós. Como, pois, invocarão se não crerão? Nós temos a tendência de querer culpar as pessoas. O povo não quer nada com Deus, o povo não busca Deus, o povo não quer nada com o Senhor. Mas eles não buscam porque não conhecem. Eles não buscam porque eles ainda não crêem. E a Bíblia nos afirma, como eles vão invocar se não crê? E agora, como eles vão crer se nunca ouviram? E como eles vão ouvir se ninguém pregar? Agora, tem pessoa que acha bonito esse versículo, e esse texto que eu acabei de ler, eu acho ele é uma responsabilidade grande demais. Porque o versículo 3 fala que a salvação é para todos. Então a responsabilidade de ganhar esse povo é do pregador. A salvação já foi dada, ela é garantida, gratuita, e a Bíblia nos afirma que eles devem invocar para ser salvo. Agora, como eles vão invocar se não crer? Como eles vão crer se ninguém pregar? E a Bíblia diz, como invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se ninguém prega? Como pregarão se ninguém for enviado? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anuncia boa nova. O Senhor está dizendo através do apóstolo São Paulo, que os pés daquele que se dedica ao crescimento do evangelho na terra é formoso.
Quando a Bíblia fala de formoso, não está falando de estética, não está falando de pé bem feito, está falando de caminhada feliz. Ele está dizendo que aquele que se dedicar para o crescimento da igreja na terra, a sua caminhada é formosa, a sua caminhada é de prosperidade. Irmãos e irmãs, nós temos o compromisso, nós temos a responsabilidade de ganhar vidas para Jesus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho de salvação para vocês. Eu queria falar um pouquinho de salvação para a igreja, da responsabilidade que nós temos de invocar o nome do Senhor. E como o povo vai invocar se não tem fé? E como eles vão crer se não falar? E como nós vamos falar se não formos enviados? E agora Paulo está preocupado com aqueles que nunca ouviram. É impressionante que hoje no Brasil, em Goiás, está acontecendo muito isso, troca de figurinha. A gente fica gabando de irmão que saiu da igreja A e veio para B. A gente fica feliz porque eu recebi os irmãos da Assembleia de Deus. A gente fica feliz porque passou 4 da igreja presbiteriana. Isso não é bom. É bom porque recebemos novos irmãos, mas não é bom para o evangelho. O evangelho é bom se vier pessoas novas. Concorda comigo? Pessoas que não conhecem. Pessoas que não têm ainda o conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade, a gente começa a fazer a transferência de culpa para as pessoas. A gente fala assim, não, um pastor não foi te visitar, ninguém pregou para você, ninguém te ajudou. A responsabilidade é pessoal. É de cada um de nós. Todos digam amém. Abra a Bíblia comigo aí. Gálatas, capítulo 5. Ou seja, 1. Gálatas, capítulo 1. Leremos o versículo 15 de Gálatas. Todos digam um amém. Gálatas, capítulo 1. Louvado seja Deus. Versículo 15. Olha o que diz aqui. Paulo está falando do seu ministério. Ele está falando do seu chamado pessoal que ele teve com Deus. E olha o que ele está dizendo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. É impressionante que Paulo era romano. E ele já cria na sua salvação desde o ventre da mãe dele. E ele está dizendo assim, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Olhe para mim, por favor. Paulo está dizendo que quando ele sentiu o chamado de Deus para pregar o evangelho, ele não consultou carne e nem sangue. Em outras palavras, em um trocadilho diferente, eu não perguntei se a minha carne queria. E nem escolhi momento de ânimo para mim estar pregando. É o que acontece com o crente de hoje. Ele não vai para a igreja porque diz que não tem compromisso com a igreja, ele tem compromisso com o trabalho dele. Ele não é igrejeiro porque ele não tem cargo na igreja. O meu negócio é ir na igreja domingo, tá bom. Agora Paulo, quando sentiu o chamado de Deus, ele falou assim, olha, eu fui escolhido pela graça de Deus. E o versículo 15, Deus me escolheu desde o ventre de minha mãe e me separou e me chamou pela graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei nem carne e nem sangue. E o versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quer dizer, ele não foi lá em Jerusalém falar,
eu quero falar para vocês que eu conheci Deus ali no caminho e eu quero pregar. Não, de lá mesmo eu já fui pregando. Já foi pregando. É a razão pela qual Paulo virou o maior dos apóstolos. O problema, gente, que a gente está assim, ó. Tem que fazer a obra de Deus. Estou com medo de Deus cobrar de mim. Você já notou que o povo hoje faz a obra de Deus com medo de Deus cobrar dele? Eu tenho que fazer a obra de Deus, estou com medo de Deus pesar a mão em mim. E mulher, você anda doente é porque você parou de cooperar. E Deus está pesando a mão no seu emprego é porque você parou de fazer a obra de Deus. A pessoa vai tudo na ameaça. E nós temos que fazer por amor. Porque nos é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Agora preste atenção. Nós temos que tomar cuidado para ganhar almas para Jesus sem destruir o campo do outro. Por exemplo, eu tenho que pregar para Goiânia sem arruinar a Igreja Assembleia, sem arruinar a Igreja Batista, sem arruinar a igreja do meu co-irmão. Vocês estão me compreendendo? O problema é que hoje, abre uma igreja perto da sua, queima você para ganhar seu povo. Vocês estão me entendendo? Isso aí aconteceu aqui em Goiânia há poucos dias agora, né? Abriu uma igreja 100 metros da nossa, queima a nossa para ver se leva o povo. E levou, pastor Vanderlei, e levou. Leva mesmo. Então olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que não pode acontecer isso. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Todos digam um amém. Romanos capítulo 15, versículo 20. Olha aqui, ó. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já foi nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedidos de ir ter convosco. Mas agora não tenho mais lugar nesta região, tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Paulo falou assim, eu não vou, e agora? Porque vocês já foram salvos, vocês são de Jesus. Eu não vou chegar aí agora para me semear em coisa, em terreno alheio. Eu tenho desejo de estar com vocês, porém eu quero anunciar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Agora, como seremos reconhecidos no mundo espiritual? Escuta só, isso aqui que eu vou falar é forte. Nós temos que ser reconhecidos no mundo espiritual. Eu quero fazer uma pergunta, como é que você é visto no mundo espiritual? Como diáconos ou como doulos? Isto dentro da língua hebraica, a palavra diácono significa servir a comunidade em um serviço social. Toda a igreja ela tem que ser diáconos. Ela tem que servir a comunidade em um serviço social. Agora, muitos servem como doulos, que quer dizer aquele que serve diretamente ao Senhor, sem compromisso com a comunidade. Existem pessoas que só querem ser crente. Não, eu quero ser crente. Não tenho compromisso com a igreja, eu quero ser crente. Eu não tenho compromisso com crescimento de igreja, eu quero ser crente. Então você serve como doulos. Já tem pessoa que serve como leitorgos. A palavra leitorgos significa aquele que faz serviço litúrgico ligado ao culto da vida devocional. É aquele que presta serviço com uma certa liturgia de responsabilidade na igreja local a um culto devocional. Ele tem responsabilidade com um culto diário. Ele é
leitorgos. Paulo era um apóstolo leitorgos, porque ele servia a Deus em um serviço devocional, servia a comunidade, tinha responsabilidade com a sociedade, e ele fazia com que a liturgia cristã crescesse através dele. Agora note bem, eles eram vistos como leitorgos, faziam ao Deus e não a homem, prestava culto a Deus. Nós servimos a Deus como diáconos, só o social, servimos a Deus como doulos, ou servimos a Deus como leitorgos. Nós temos que preocupar com o bom andamento da obra. Todo membro tem que preocupar como é que é a liturgia do culto. Ele tem que preocupar com o início do culto, porque vai ter gente que vai chegar pela primeira vez no horário marcado que foi dito para ele, 7h30. Ele tem que chegar cedo antes da visita para ser o anfitrião da visita. Vocês estão me entendendo? Ele tem que ser um anfitrião da visita. É o que acontece hoje, os nossos visitantes chegam na hora certinha, aí os crentes, velho, chegam 9 horas da noite. Concorda comigo? Então ele tem que ser leitorgos. Ele tem que fazer como Paulo. O que é o leitorgos? É aquele que serve a Deus com uma liturgia ligada ao culto devocional. Ele tem responsabilidade com Deus e com a sociedade. Agora, se for leitorgos, a igreja cresce. A igreja cresce, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela cresce. Marcos capítulo 4, vamos ver? Todos digam graças a Deus. Marcos capítulo 4, 32 é o versículo. Marcos capítulo 4, versículo 32. Mas tendo sido semeado, vamos ler o versículo 30 para nós entender toda a leitura. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Olhe para mim, por favor. Existem pessoas que eu uso sempre essa expressão e eu vou falar. Existem pessoas, crentes, que querem bater pênalti. E ele é o mais rebelde da igreja. Ele não tem compromisso. Ele não importa. A igreja está lá fechada, ele não importa se está aberta, se está fechada. Ele não importa se o povo, por exemplo, irmãos, vocês saem em frente a uma chuva dessa que está caindo lá fora. Vocês enfrentam uma chuva dessa para chegar aqui e eu ficar assim, irmão, glória a Deus, irmão, estou aqui pela misericórdia, mas está doendo tudo, meu corpo está doendo, eu estou com uma febre, meu Deus do céu, vou pregar na marra. Peraí, você saiu da casa de vocês para escutar eu falar que eu estou doente? É verdade ou não é? Se saiu da casa de vocês para ver pessoa cansada falar de Jesus? Agora, quando acontece, a Bíblia diz que a nossa participação como leitorgos no reino espiritual, o que é? O serviço dedicado à liturgia ligada ao culto da vida devocional. A nossa pequena participação soma, cresce como um grão de mostarda que dá sombra para as aves. É impressionante. A menor da semente vira sombra para as aves. E agora eu quero mostrar para vocês como cresce, ou como cresceu a igreja primitiva quando ela tinha o espírito leitorgos. Primeiro serviço é como diácono. É aquele que serve a comunidade com o seu serviço social. É o diácono. Por exemplo, o crente que é bom dizimista e ofertando, pode ser um bom diácono. É um bom diácono, ele está ajudando a igreja a crescer. Não é? Se bem que o Novo Testamento pede para esse diácono ser cheio do Espírito Santo também. Aquele que serve a Deus como doulos, é aquele que serve diretamente ao Senhor. Não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a igreja. Ele fica 20 dias sem ir na igreja, e se falar para ele que está desviado, ele fica bravo. Oi, irmão, você está aí na igreja? Não, irmão, estou devagar. Então você está desviado, irmão. Eu? Queima Jesus. Não vai queimar nada.
Está desviado mesmo. Está desviado da palavra, está desviado, porque a Bíblia, bem-aventurado aquele que assiste, aonde? Na minha casa. A palavra assistir é dar assistência. É o membro chegar no pastor, o que o senhor está precisando, pastor? O que está precisando? O senhor está precisando do meu serviço? O senhor está precisando do meu trabalho? Aí você diz assim, eu não vou fazer para homem. Meu amado irmão, você não está fazendo para homem, você está fazendo para o dono da obra, para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E o pagamento vem é dele. Ele não deve nada a ninguém. Agora, a igreja primitiva servia a Deus como leitorgos. Olha o que acontecia na igreja primitiva. Agora, vocês vão ficar maravilhados. Olha o que acontecia. Abra uma Bíblia comigo em João, Evangelho de João 20. Eu tenho que mostrar para vocês primeiro o Evangelho de João 20. Diga comigo amém. Nós gostamos muito, gente, de facilidades, né? A gente gosta de congregar na porta da casa da gente. Se chover, a gente... Bom, já pensou, suponhamos assim, ó, chove, que tem que chover, não tem? Chove. Aí, o evangelista Isaac lá de lá fala assim, não vou não, porque está chovendo, a BR está molhada. Aí eu estou na minha casa e falo assim, está relampeando, não vou lá também não. Como é que vai ficar aquele que chega na igreja? É verdade ou não é? Então tem que ter uma responsabilidade. Aí eu falo assim, ainda bem que eu não sou obreiro. Então tá bom, vamos falar de você. Está chovendo, eu não vou na igreja. Aí o outro mesmo também fala assim, está chovendo, eu não vou para a igreja. O outro fala, também eu não vou para a igreja. Aí a vizinha estava animada a vir, você não vai não, Maria? Não, então também não vou. Vai ter culto? Olha a igreja primitiva. João capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo eles isso, mostrou-lhe a sua mão e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Alegraram vendo o Senhor. Depois disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aquele a quem reter, serão retidos. Ele está falando que os discípulos, a partir daquele momento, tinha poder de liberar a vida espiritual do povo e tinha poder de reter a vida espiritual do povo. Por exemplo, é necessário você congregar? Sim, porque a sua vida espiritual está na mão da igreja. Sua vida espiritual está na mão do pastor. Está nada, está na mão de Deus. Vamos lá, versículo 23. Aquele a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados. E aquele a quem retiverdes, lhes são retidos. Agora o versículo 19 é que é importante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerrada a porta onde os discípulos, com medo do judeu, tinham juntado, chegou Jesus no meio deles. Vamos ver quantos discípulos tinha. Judas Iscariotes estava morto. O único que estava ausente aqui era Tomé, que chegou depois e falou assim, o mestre esteve aqui. Não foi? O mestre esteve aqui e falou, eu queria ver. Aí o mestre apareceu de novo. Então nessa hora aqui tinha quantos discípulos? 10. Então põe na cabeça, tinha 10. Agora se você mudar a página, lá para Atos 1, tinha 10 discípulos que recebeu o Espírito Santo. Agora eu vou mostrar para vocês o que é Espírito Santo na vida da igreja. Atos capítulo 1. Diga comigo amém. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Leremos o versículo 15. Olha o que diz a palavra. Naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junto era de quase 120 pessoas. Lá em João capítulo 20, versículo 19, tinha quantos discípulos?
10. Atos capítulo 1, versículo 15, tinha quantos? 120. 120. Agora, se você virar a página, Atos capítulo 2, versículo 41, olha como é que o negócio salta. 2, 41, na descida do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Então, João capítulo 20, tinha quantos? 10. Atos capítulo 1 tinha quantos? 120. Atos capítulo 2, quase 3.000 homens. Agora, Atos capítulo 2, versículo 47, olha o que diz aqui, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. A igreja não parava de crescer. Ô irmão, tem quanto tempo que nós estamos aqui na igreja de Campinas? 20 anos, irmão, eu sou lá do começo. Sou lá do comecinho. Está na hora de nós dar uma sacudida, não está, irmãos? Concorda comigo? Está na hora de dar uma revolucionada, não está? O Espírito Santo é o mesmo ou não é o mesmo? O Espírito Santo operou, não opera e não vai operar? Então o que será que está faltando? A falha está em Deus ou em nós? Em nós. Que não montamos, primeiro, estratégia. Segundo, não somos cheios do Espírito Santo ao ponto disso acontecer. Porque Deus acrescenta. Quem acrescenta as almas na igreja? Deus. Por quê? Por causa disso aqui. Ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Vocês acham que o diabo deixa uma pessoa vir na igreja? Bispo, deixa porque eu vim. Não, Deus pegou o capeta pela goela e te trouxe. Ninguém veio aqui porque quis. Concorda comigo? Ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. Agora nós temos que orar para o Espírito Santo atuar, porque o Espírito Santo age. E nesta ação direta do Espírito Santo, ele traz. A pessoa perde a força que está amarrando ele no mundo e ele vem para a igreja. A pessoa dorme e sonha com a igreja. A pessoa dorme e Deus começa a mostrar. Põe a pessoa para passar aqui na porta e a pessoa começa a sentir desejo de entrar aqui. Quem é que está trazendo? Espírito Santo. Então pega a linha de raciocínio. João 20, quantos crentes eram? 10. Atos capítulo 2, capítulo 1 era quanto? 120. Muda a página para o capítulo 2, foi para 3.000. No mesmo capítulo 2, no versículo 47, a Bíblia fala que a cada dia Deus acrescentava. Agora, se você virar a página para o capítulo 4, versículo 4, olha o que diz aqui. Muitos, porém, dos que criam na palavra, ou muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens, quase 5.000. 5.000. Hoje eu estava falando para o evangelista Isaac, gente, nós temos um potencial grande. Só está faltando entusiasmo. Aí fica com aquele negócio assim, ó. Ah, tem que ir lá na igrejinha. Onde a igrejinha? Ali na Praça João Rita Dias. Nossa, eu moro lá no Caravelas e tem que ir lá em Campinas. Nossa, eu moro lá no Veracruz, tem que ir lá em Campinas. Nós temos que ser tudo entusiasmado. Eu vou lá para a igreja, eu vou crescer. Irmãos, hoje eu estou aqui, não estou alegre por estar aqui, porque hoje eu deveria estar em Campo Grande. Porque hoje e amanhã eu marquei um espaço, eu fiz uma inscrição minha, do pastor Valdir que ia comigo, minha esposa, mais a esposa do Valdir. Havíamos combinado há 30 dias atrás, só para assistir uma conferência de um homem indiano chamado David Wowa. Ele é considerado o profeta da chuva. Ele chegou numa pequena cidade chamada Kusi.
agora no ano atrasado, em 2011 para 2012, uma cidade que tinha 7 anos que nunca tinha chovido, depois de 7 anos que não caiu uma gota d'água. E Deus falou para ele de madrugada que era para ele ir para o rádio, na televisão, e anunciar que ele estaria pregando em Cusi no dia tal, e na hora do culto ele ia determinar que o céu abrisse e chovesse, como o profeta Elias no Monte Carmelo. E ele foi para a televisão e rádio e falou: vamos, eu quero que vocês venham para Cusi, vamos estar lá adorando a Deus. E o povo veio. Ele é um pregador que prega muito sobre arrependimento, confissão de pecado e vinda de Jesus. Ele é baseado nisso, ele é um pregador que prega muito sobre vinda de Cristo. E os macumbeiros, o hinduísmo, bruxos da região, começou a desafiar ele: nós vamos lá, e se chuva não cair, você vai morrer. Ele falou: pode ir, Deus mandou falar para vocês que vai cair chuva, na hora que eu determinar. E no dia que ele foi pregar, vocês podem assistir no YouTube, David Yoa, escreve lá, Profeta da Chuva, vocês vão ver. Assista lá, por favor. E aí, ele estaria lá, fazendo a palavra de Deus ser pregada, e a multidão começou a aglomerar, chegar ao país inteiro, e centenas e milhares de pessoas foi para lá. E ele começou a pregar, pregou sobre a vinda de Jesus, confissão de pecado, arrependimento de pecado, mandou o povo abandonar o hinduísmo, bruxaria, feitiçaria. Quando estava todo mundo sedento da palavra mesmo, ele falou: agora vai cair chuva do Espírito Santo. Começou a cair gota de fogo no povo. E o povo começou a ser batizado com o Espírito Santo. Depois veio uma chuva tão forte que ficou mais de hora torrencialmente uma chuva caindo no meio do povo. Observação com o céu limpo. E ele está hoje pela primeira vez no Brasil, hoje e amanhã. E eu marquei a minha ida lá. Aí alguém pergunta: para que ir lá? Depois você assiste pelo vídeo, bobo. O problema de você participar é que você recebe uma descarga da unção que está no outro. Aqui que está o segredo de vir na igreja. Como é que é? Não, claro que recebe, mas não na dimensão que está lá, né? Um milagre, com certeza. Então, olha o que acontece. Aí, por que o irmão ia lá? Porque eu queria estar lá hoje e amanhã, 9 horas da manhã, com uma reunião só com pastores com ele, onde ele ia ministrar só para pastores. Vai ministrar só para pastores. Aí, por motivo de força maior, não pude estar. Mas por que ir? É para receber a porção. Quando a pessoa vem na igreja, que fica no meio dos irmãos, recebe a porção que está na pessoa. Vocês estão me compreendendo? É por isso que é importante você participar com quem tem. Vocês estão me entendendo? É bom você estar perto de quem tem. Então a igreja primitiva, ela crescia assustadoramente. E o versículo 47 do capítulo 2 está falando assim: acrescentava o Senhor. É impressionante que quem acrescenta o número de crentes na igreja não é o pastor, mas é o Senhor. Deus que manda, Deus é que traz. E Ele vai trazer conforme o nosso preparo. Por exemplo, Deus vai mandar multidão para essa igreja se aqui não cabe? Deus vai pôr uma multidão na frente de um pastor que não prega o evangelho cristocêntrico? Vai. Então nós temos que estar preparados para isso acontecer. Agora, se você virar a página do capítulo 5, vira a página só, Atos capítulo 5, no capítulo 4, tinha quase 5.000. Olha o capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem quanto mulheres, crescia cada vez mais. Cada vez mais. Aí você diz assim: parou, bispo? Vira a página, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a igreja continuava crescendo. Aí teve uma murmuração, teve discussão sobre os gregos contra os hebreus, porque as viúvas dos irmãos estavam sendo desprezados no ministério cotidiano.
Eu imagino que é mais ou menos assim, os homens virou muito igrejeiro, esqueceu das viúvas, das mulheres em casa. Ninguém queria nem trabalhar mais, velho. Vamos para a igreja. E tinha muitas viúvas que estavam passando necessidade. E aí os 12 convocou a multidão dos discípulos e disseram: olha, nós não podemos parar de pregar para ficar cuidando das viúvas, cuidando das irmãs. Vamos aqui escolher irmãos de boa reputação para cuidar desse serviço. Quer dizer, a velocidade da igreja estava tão grande que os pastores, os apóstolos, não podiam parar para cuidar de detalhes. Isso acontece quando a igreja está em ascensão, a igreja está crescendo. Por exemplo, eu não posso parar o trabalho para visitar uma irmã que está no hospital, aí eu peço alguém para ir no meu lugar. Vocês estão me entendendo? Aí o crente tem que ter mente espiritual e fala assim: não, ele não veio porque ele está em trabalho, a igreja está crescendo, mas ele mandou alguém. Tem que ter essa compreensão. E aquela pessoa que vai também vai levar a bênção. Todos digam glória a Jesus. Aí você diz assim: bispo, terminou, né? Não, olha o versículo 7 do capítulo 6. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora até os sacerdotes do Sinédrio, até o sacerdote da lei, estava obedecendo ao evangelho. Ele estava sendo crente nos bastidores, escondido, com medo de se declarar. Aí você diz assim: acabou? Capítulo 9, versículo 31. 9 e 31. Sabendo, porém, os irmãos, todos digam amém. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam-me até Cesareia e enviaram-me a Tarso. Todos digam glória a Deus. 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. João 20 era quantos? Atos capítulo 1 era quantos? Atos capítulo 2 era quanto? Quase 3.000. No mesmo capítulo 2, versículo 47, ia quase 5.000. No capítulo 6, acrescentava o Senhor aquele que haveria de se salvar. E no capítulo 9, versículo 31, fala que em todas as igrejas tinha paz. Hoje a gente tem 4 igrejinhas, dá problema. Eu estou com problema porque o pastor Edson não veio na igreja. Eu estou com problema porque o pastor Almar não pôde vir na terça-feira passada. Eu estou com problema porque o Isaac não chega na hora certa. Eu estou com problema porque o bispo Vanderlei marcou de pregar no domingo e não veio. A gente tem muito probleminha. Vocês estão me entendendo? Agora, por que surgiu esse probleminha? Porque eu fujo da minha responsabilidade, ele foge da responsabilidade dele, ele foge da responsabilidade dele, eu foge da responsabilidade dele. E os membros ficam assim: uai, bem que eu fui lá na igreja, mas não vi vocês. Vocês estão me entendendo? Vocês entenderam o motivo da igreja às vezes amarrar? Evangelho, gente. Aí você diz: bispo, se eu dedicar para Deus, o que eu vou ganhar? A Bíblia fala: o vosso trabalho não é vão no e tem recompensa o vosso trabalho. Quando você faz a obra de Deus, Deus prolonga seus dias de vida na terra. Deus se dá galardão no céu. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha o pastor Omar, dedicadíssimo na obra de Deus. Olha o pastor Luiz, dedicadíssimo na obra de Deus. Pergunta: Deus está prosperando ele. Ele comprou uma casa que, olha, que casa, hein? Deus deu uma casa para ele. Esse aqui agora, além de ser fornecedor de hortaliças, porque ele planta e colhe e vende, agora também é sócio de um restaurante que está crescendo assustadoramente. Olha, pastor Vanderlei, Deus só está soprando o vento da prosperidade. Tudo isso quando nós dedicamos alma. E aqui tem muitos, o André, os irmãos. O que eu falo, quer falar? Igual o Rodrigo, seu trabalho não é vão. Deus paga. Deus é fiel. Diga comigo amém. Em toda a igreja ela tinha paz. Toda a Judéia, toda a Galiléia, toda a Samaria.
Agora o mais importante vem o capítulo 12. Olha o que acontecia no capítulo 12. Atos, capítulo 12, 24. E eu termino. 12, 24. Olha o que diz. E a palavra de Deus crescia. Eu vou deixar a igreja ler o resto. E se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quando a palavra de Deus cresce, multiplica. Deus só trabalha na multiplicação. Agora, por que a igreja não cresce? Porque nós, os pastores, eu, você, pastor, a gente quer pegar todo o peso nas nossas costas. A gente faz campanha, hora de madrugada, o pastor Omar vai lá, tira foto no monte orando, aquele ali tira foto de joelho, e fala que está jejuando, a gente morre, faz jejum. Para os crentes barrigudinhos chegar na igreja e falar, cadê minha bênção? É desse jeito, não é? É isso que eu quero dizer para os irmãos. Agora, se todos nós servirmos a Deus como leitorgos, servir a Deus como leitorgos, aquele que dedica na área litúrgica e devocional do culto, ele preocupa. Por exemplo, durante o dia eu já preparo minha gravatinha, meu palitozinho, porque eu vou pregar, já engraxo meu sapatinho, porque eu vou subir no púlpito, já leio a minha Bíblia, porque eu vou pregar. Quer dizer, essa preocupação, o crente já fica preparando o dia inteiro. Daqui a pouco eu vou para a igreja, daqui a pouco eu vou tomar banho, daqui a pouco a glória de Deus vai descer lá na igreja, aleluia, e Deus vai, quando chega na igreja, já chega cheio. Agora não, dia inteiro sentado, falta meia hora para começar o culto. Ai, tem que ir, irmão. Ai. Já chega na igreja com o capeta no couro. Aí você tem que orar 1 hora para tirar o capeta do couro do camarada. Depois 30 minutos para ele falar glória a Deus. Quando eu falar amém, que o culto está terminando, ele está mais ou menos tonto. Quantos entenderam a palavra de Deus aqui hoje? E para nós terminar, eu vou ser obrigado a ler com vocês Romanos. O mesmo capítulo, o mesmo texto áureo. E eu termino agora 10, Romanos 10. 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só vai ser salvo quem é da Deus do amor? Só vai ser salvo quem é da mundial? Só vai ser salvo quem for da videira? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é placa lá de fora que salva não, né? Bem claro, não é? Ou é? Lá é só título. Lá é só nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se ninguém pregar? Como pregarão se ninguém foi enviado? E quem foi enviado? Aí você aponta o dedão para mim. Senhor, todos nós somos enviados. Se cada crente tem a responsabilidade de crescer a igreja. Nós temos o irmão, agora ele está indo muito pouco, ele está indo numa congregação nossa lá. O irmão lá da chácara lá que toca a bateria, como é o nome dele? Eurípides. O Eurípides toca a bateria, é impressionante, irmãos. Quando ele frequentava a sede, ele chegava no primeiro, antes de todo mundo, ficava lá. Meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, confirma a tua bênção, faz a obra. Ia na caixa de som, meu Deus, confirma. Ia nos pratos, Senhor, põe a unção, põe a mão, oh Deus, abençoa. Um dia eu falei, irmão, o que você está pondo a mão nesses aparelhos? É para quando os irmãos bater, sair ungido, irmão. Ele está errado ou está certo? Homem desse é um grande obreiro. Obreiro anônimo. Ele pegava nos microfones, orava, Senhor, tem misericórdia. E pegava no outro microfone, que as irmãs iam cantar, meu Deus. Ou é impressionante. Eu me lembro quando o sogro a sogra da minha irmã, Eliane, estava acamada para morrer.
Como é o nome dela? Está lembrado dela, irmã? Aquela sogra da Eliane, a mãe do Gilson. Uma irmã muito consagrada a Deus, né? Eu fui orar por ela lá e tinha um irmão dela que era macumbeiro. Irmão, cunhado, não sei, que era macumbeiro, que estava lá com a família, esperando a véia morrer lá para velar o corpo dela. E aí falaram para ela que eu ia lá orar. Ó, vai vir aqui o irmão da Eliane, minha irmã, que vai estar orando. Deus vai fazer a obra, muito usado por Deus. Minha irmã Eliane disse que falava assim: quer até ver, quer até ver. O macumbeiro. Quando chegou lá, eu entrei para o quarto, fui orar. Tinha um corredor, a janela assim, um vitrô. E eu levantei minha mão, de repente eu escutei um tropelo de gente caindo do lado do vitrô. Meu Deus, meu pai, eu olhei de lado assim. Tem misericórdia, faz a obra. Minha irmã rodeou a casa e estava com a cara no pó, caiu endemoniada no corredor. O macumbeirinho estava endemoniado lá no corredor. Só de escutar a oração do lado de fora. Aí ele falou para minha irmã assim: eu já estraguei muito culto. Eu enchia de demônio, fazia oferendas na encruzilhada, ia para os cultos dos crentes e falava assim: demônio, atrapalha aquele som. O som desafinava. Almerinda, irmã Almerinda, atrapalha aquela guitarra. A guitarra dava problema, o cabo dos microfones parava de funcionar. Eu falei: eu já fiz isso de graça, só para ficar rindo. Vocês estão vendo? Como tem pessoas que vêm na igreja para adorar, também vem adepto do diabo para tentar atrapalhar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então tudo que acontece na igreja, eu não quero espiritualizar tudo, endemonizar tudo, mas tudo que acontece na igreja tem um poder de ação. E esse poder de ação pode ser de Deus, como também pode ser do diabo. Então quando o culto está pesado, o que a igreja tem que fazer? Todos começarem a orar. Tem que ter os intercessores. Jesus amarra os demônios, Jesus opera maravilha. Agora tem crente que fala assim: irmão, o culto está ruim, né? Está ruim, vamos embora. O culto acabar, vamos embora. Aí eles vão embora e deixam o capeta na igreja. Não é desse jeito? Vai embora e deixa o capeta na igreja. Então tem que ter aqueles crentes de guerra. Tem que ter aqueles crentes que falam assim: hoje eu vou chegar mais cedo para me orar. Eu vou chegar mais cedo para me orar. Orar para o culto, orar para o pastor, orar para o pregador, orar nos aparelhos, orar. Já pensou se toda igreja tivesse esse grupo de crente? De começar a interceder, de olhar para o banco vazio e falar: Jesus, eu quero gente aqui. Jesus, eu quero gente ali. Jesus, eu quero pessoas ali. Jesus, aquela mulher não veio, amanhã eu quero vê-la aqui. Então, senhores, o exemplo de crescimento de igreja está aqui. Hoje as pessoas preparam muito teologicamente, preparam muito, capacitam humanamente falando, mas esquece da dimensão espiritual que é o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu aprendi aqui nessa noite. Você aprendeu? Pode aplaudir o nome de Jesus. Que Deus nos dê vitória, que Deus nos dê graça, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer com que a obra de Deus cresça e apareça na nossa vida. No final de semana passada eu não estive pregando aqui. Eu saí para pregar em Serranópolis. Cidade de Serranópolis, irmão, ela tem mais ou menos 7.000, 8.000 habitantes. O pastor Cleosmar foi para lá de Anápolis, pegou uma igreja pouco maior do que essa. Dani, tem condições de acessar o Facebook lá, para mostrar para os irmãos ver os crescimentos da igreja? Ali, tenta lá para nós. Eu coloquei já no início lá, para os irmãos verem. Presta atenção. O pastor Cleosmar chegou lá, pastor Vanderlei, era de Anápolis. Dirigiu uma igreja lá na Avenida Brasil, você está lembrado? Lá na pequenininha. E ele foi para Serranópolis, 7.000 habitantes. E começou a fazer um trabalho de oração. Oração, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Tem 2 anos, ou 3 anos mais ou menos, que ele está lá. Que ele está lá. A cidade tem 8.000 habitantes mais ou menos, na igreja dele tem 5.000 crentes. Vocês estão entendendo? 5.000 crentes. Fizemos uma vigília lá com a igreja super lotada, a madrugada inteira até 6 horas da manhã. Até 6 horas da manhã. Batismo com o Espírito Santo. E quando foi à noite, falei: não vai ninguém.
O pastor pediu para me fazer o corredor do milagre, porque o povo sabe que a gente faz o corredor do milagre, Deus cura, Deus liberta. Nós gastamos, com a equipe de mais uns 40 pastores, gastamos em média de 50 minutos para orar para a multidão. Para orar para a multidão. O que eu quero falar para vocês, que crescimento da igreja não independe de lugar. Crescimento da igreja só depende de uma igreja cheia do Divino Espírito Santo. Uma igreja estratégica, uma igreja que tem estratégia. Igreja que tem o mundo espiritual aberto para ela. E nós temos que aproveitar o momento que está soprando, irmão. Nós temos que aproveitar o momento que Deus está soprando em nosso favor. Diga comigo amém. Que Deus te abençoe. Se conseguir abrir, a gente vai mostrar para os irmãos. Todos digam glória a Deus. Digam comigo aleluia. Aleluia. Vamos ter um compromisso maior com a casa de Deus, vamos? Vamos ter um compromisso maior com o Evangelho. Vamos ter um compromisso maior com a palavra do Senhor. E nós vamos orar nesse momento para as nossas igrejas aqui em Goiânia, porque nós queremos uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja destemida. Eu confesso para os irmãos que eu tenho visto muita luta espiritual no mundo espiritual de Goiânia. Muita luta no mundo espiritual de Goiânia. A igreja do Senhor Jesus Cristo em Goiânia precisa de romper barreiras. Romper barreira no mundo espiritual para quebrar os paradigmas, pregar, quebrar as fortalezas, quebrar os grilhões que amarram as pessoas. Olha aí, isso aí o pastor está me apresentando, né? Olha lá a igreja. Isso aí numa cidadezinha que mal se entra já saiu. Próxima foto, olha lá. Aquele ali pensa numa dimensão de igreja. Lá, pode prosseguir. Eu, nosso irmão Narciso da Harpa, grande amigo nosso. Aquela ala lá é só jovem. Só jovem, numa cidade pequenininha, irmão. Só jovem. Vamos lá. A próxima foto, se puder. Todos digam amém. Aleluia. Tem mais? Não, né? Acho que tem sim. Olha, nós, os 40 pastores mais ou menos, cercou toda a igreja, o povo ia passar no nosso meio. Aí. Isso foi uma manifestação inédita lá na igreja. O próprio pastor falou, irmão, nós nunca vimos tanta gente, pessoas fluindo, chegando nos 4 cantos. A próxima foto, se tiver. Eu sou aquele de camisa branca ali nas costas. Olha a banda de música, só jovem. Lá no interiorzinho, irmãos. Lá no interiorzinho. Só para vocês verem o que é. Prossiga, por favor. Se tiver mais alguma. Todos digam graças a Deus. E aí eu pregando, aí só nesse altar deveria ter uns 50 obreiros, e foi muito bom, Deus fez grandes coisas. Quando nós fizemos o apelo, 20 almas mais ou menos, 17 ou 20 pessoas aceitaram a Jesus naquela noite. Todos digam glória a Deus. Palmas para Jesus, bem alegre. Que Deus te abençoe. Vamos nos colocar de pé para a glória do Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração, e nessa oração eu queria orar para nós termos responsabilidade pessoal. Eu queria fazer uma pergunta: quem de vocês hoje, a gente faz sempre um apelo para a pessoa aceitar Jesus, mas eu quero fazer um apelo: quem de vocês aceita o desafio do ID? De você deixar de ser um crente estagnado na igreja e fazer alguma coisa para Deus. Vem aqui na frente, por favor, eu quero que você venha. Se tiver algum obreiro, pode descer aí para manifestar na frente do altar. Vem cá na frente. Eu já estou aqui como pastor. Vem cá na frente, se você quer fazer algo para Deus. Todos digam glória a Jesus. Quem faz algo para Deus não deixa, o próprio mundo espiritual não cai por terra diante dele. Diga comigo, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora para Deus desamarrar os demônios. Ou seja, amarrar os demônios, não é desamarrar, misericórdia. Amarrar os demônios que impedem as pessoas de ir na sua igreja. Que impedem as pessoas de vir aqui. Reinaldo, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Eu quero que vocês façam uma oração assim: Senhor, traga multidões para nossas igrejas. Senhor, traga multidões para conhecer a tua palavra. Vamos orar. Ora por esses obreiros. Vocês vieram, pastor Omar, pastor Luiz, vocês vieram para receber também. Vocês vieram para receber, e nós vamos ministrar esta unção na vida de vocês. Vamos orar com vontade. Senhor, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado porque estamos aqui. Queremos o crescimento da tua obra, Pai.
Queremos o progresso da sua igreja. Queremos que nós montemos estratégia de crescimento. Que nós possamos, ó Pai, honrar o teu nome. Usa-nos com palavra vinda dos céus. Oh Deus, abençoe o pastor Almar, pastor Luiz, pastor Reinaldo. Abençoe os obreiros, pastor Edson, pastor Vaderli, pastor Isaac. Abençoe, Pai, os irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, pregando a sua palavra. Eu quero que o Senhor assopra o nome desta igreja em Goiânia. Eu quero que o Senhor faça crescer a sua obra nessa capital. Andama, chorabacandarabasodarai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, o teu grande milagre, pelo poder da sua palavra. Oh Deus, aleluia. Para a glória do Senhor, eu te peço no nome de Jesus, reveste-nos de autoridade, reveste-nos de ousadia, reveste-nos de capacitação, para a glória de Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então cante: já deu. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Amém. Diga comigo: a paz do Senhor. Amanhã, pastor Isaac com a grande campanha da família. Campanha para Deus abençoar a família. Sexta-feira, grande culto de libertação. E Deus estará fazendo milagre. Sábado, culto de mulheres aqui na igreja, irmão. Vai estar a nossa irmã diaconisa Mara, lá de Anápolis, pregando a palavra. Sábado, não falta ninguém. Homens e mulheres estejam aqui para a glória do Senhor. Deus abençoe.